Fala pessoal, muito boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí do domingo, né? Onde a gente faz um apanhado sobre as movimentações possíveis, fazendo com que a gente possa aí ter as melhores oportunidades para a gente começar bem a semana, né? Lembrando, não se esqueçam aí da Apex, promoção ainda válida do cupom de 90%, tá, turma? Ainda tá valendo, então não percam essa oportunidade de fazer um teste. São 3 dias ainda que a gente tem de promoção, tá? Então a promoção vai até terça-feira. É isso, se eu não estou enganado? Então vamos aproveitar 2 dias, né? É isso aí, 2 dias até terça-feira. Então vamos lá, aproveitem essas oportunidades aí e vamos migrar para esse mercado americano, né? Então, depois da abertura, da introdução, a gente vai voltar para falar desse estudo. Então, bora lá, turminha. Vamos falar hoje aí agora das movimentações. Antes, não podia deixar de pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu, quem está chegando agora, não sabe, caiu de paraquedas aqui no canal. Esse canal fala só sobre Smart Money, mesa proprietária. Então, se você quer conhecer a respeito, já clica aí, se inscreve, compartilha tudo que você puder para ajudar. E aqui na descrição tem uma playlist sobre o operacional, se você não conhece. Ele é basicamente um treinamento onde você vai conhecer desde o básico até o conceito todo do operacional, que está gratuito lá aqui no canal do YouTube, lá nessa playlist, tá? Então, se você está conhecendo agora Smart Money, eu sugiro que você faça esse treinamento gratuito. Assista essa playlist que eu tenho certeza que vai virar a tua chave, assim como já ajudou muita gente, beleza? E lembrando também que o nosso parceiro aqui do canal, a mesa Euro Invest, agora com novas regras, novos parâmetros aí para ajudar vocês, está cada vez mais competitiva, completando 6 anos de mercado, turma. Então não é para qualquer uma mesa com 6 anos de mercado. E se você quer fazer parte de uma mesa que ela te dá vantagem depois que você passa e não vantagem no teste, essa mesa é o lugar certo. Clica no link, vai lá, confere todos os planos, 45 dias para passar no teste. A meta de stop é maior do que a meta real. Você pode fazer o teste em 2 dias, ou seja, se você passar do teste em 2 dias, você está aprovado. É a única regrinha que tem que ser 50% da meta em cada dia, tá? Mas assim, facilita ao máximo, porque a Euro ela não tem regra para complicar, e sim para facilitar a vida de vocês, tá? Sem contar as outras facilidades que ela te dá depois de aprovado, beleza? Então bora falar do nosso gráfico aqui, sexta-feira, né? O preço abriu aqui já prendendo todo mundo que estava achando que isso aqui era um topo e era order block, e aí os vendedores de order block já saem tomando stop no começo do dia, porque não estão atentos ao que o preço está mostrando. Além disso, quem acompanhou na live, a gente estava com o pessoal ali do treinamento, até por isso que no payroll eu não estava na live, porque eu fiz o payroll com a turma do treinamento, né, inclusive mostrando para eles a entrada que deu de compra aqui nesse sweep pelo 2 minutos, né, que daria meta. Eu acabei não operando os payroll porque eu estava explicando para eles. Depois eu peguei essa compra aqui e bati minha meta aqui do dia. Então, o que eu sempre falo é ter paciência, né? E aí sim, o preço deu uma venda aqui que foi muito top. Deu praticamente, a galera pegou 1000 pontos aí, quem fez essa venda. E na sequência, claro, seguindo o Smart Money, né, galera? Faz boss, voltou, testou a região de demanda, compra, saída até no topo, deu mais 1000 pontos aí na compra para quem fez essa operação aí, seguindo os conceitos do Smart Money, tá?
Por que eu falo seguindo os conceitos do Smart Money? Porque tem muita gente que ainda leva em conta isso aqui. Não é que está errado, tá, turma? Só que é uma operação de risco, né? Uma risk and try. Chegou no order block e vende. Tanto é que teve galera que tomou stop de manhã aqui, onde foi, tinha um order block aqui para baixo, que eu já até tirei ele, né? Onde o preço veio, passou direto, batido. Mas a galera tomou stop porque estava achando que era order block, tinha que vender. E o preço mostrando que estava indo para cima. Testar a região lá da extremidade. Então, às vezes é o bom senso que tem que ter, né? Agora, por que aqui em cima nós temos uma situação clara de você poder arriscar uma venda nesse movimento? Porque aqui você está tendo um teste, ó. É um fechamento de gap, tá? Fechamento desse gap aqui, que aí sim o preço vai reagir. Como ele reagiu, ó, deu uma venda. Mas mesmo assim, o movimento ainda era comprador, porque a gente olha o 15 minutos e, poxa, galera, olha o que 15 minutos está mostrando. Ele fez topo, fez fundo, renovou topo, voltou na região de demanda validada. Afinal de contas, ele renovou o topo, fez um boss, nova tentativa de subida, alvo até no topo. Não tem segredo. Até hoje vi uma postagem de um aluno ontem no grupo da turma 11 falando sobre isso, o viés que todo mundo tem de ficar achando que o preço vai só para um lado. Ah, ele subiu demais, eu vou vender. Não. A gente tem que entender que o smart money é dinheiro inteligente, você tem que seguir o que o preço está te mostrando. Se ele não perde fundo no gráfico maior, você não vai ligar contra ele, você vai esperar ele descer para comprar. Não adianta. E tem a turma que fica achando que choque num minuto resolve e operando contra a tendência. Ah, dá certo? Claro que dá. Você vai pegar seus trades aí 300, 400, 250 pontos. Mas é o mais inteligente? Não, não é o mais inteligente, porque você está toda hora adivinhando no topo, apostando que aquele choquezinho no minuto vai ser uma antecipação de reversão de tendência. Quando dá certo, vai pagar muito bem. Quando der errado, vai tomar stop. O interessante é que a conta vai fechar sempre, né? Então você sempre vai ter a conta fechada porque o teu stop no minuto vai ser curtinho e o teu alvo, se você pegar um trade na veia daquele 1 minuto, vai ser um alvo dos 5, do 15 minutos, aí você vai pegar aí um trade com 100, 80, 100 pontos de stop e vai pegar 1.000 pontos, que nem aconteceu esse na sexta-feira. Uma galera pegou essa venda aí, tá errado? Não, claro que não tá errado. Ele quebrou a estrutura no minuto, deixou ponto de entrada, mete bala. O mercado variável ele é assim que funciona, ele é risco. O que vocês não podem fazer é tomar decisão em meio de caminho. Se é para tomar uma decisão contra a tendência, e seja em pontos estratégicos, né? Seja em fechamento de gap, seja em topo extremo, não assim, ó, no meio do caminho, né? Porque aí você corre um risco muito grande de, apesar de ele ter sido uma inversão de polaridade aqui, o mercado está subindo, até daria para pensar numa volta aqui, né? Numa, num possível pullback de continuidade. Errado? Tá, não, tá. É o que eu digo, cada um tem que adaptar o operacional, mas seguir o conceito do smart money, que isso aí vai te dar dinheiro e vai ser lucrativo ao longo do tempo. Isso é óbvio que vai, tá, galera? Então, muito cuidado e tomem sempre as melhores decisões baseadas nisso, beleza? Então vamos lá falar o que a gente tem aí para essa semana, né? Agora nós temos aqui a gente vai, eu vou seguir deixando essa região aqui de baixo marcada, tá? Apesar de estar longe para Dedel, mas a gente não pode deixar de esquecer. Tenho aqui também esse gap que a gente vai deixar também sinalizado, ok? E esse movimento aqui, ó, ele vai ficar aqui, que é justamente, deixa eu só trazer aqui, ó, que é a inversão de polaridade, né, turma? Esse cara aqui era o topo, né? Agora nós temos aqui quem sabe aí
um flip, e aqui seria um teste de retorno, tá? Então, ó, o preço, se ele descer a princípio, ele tem alvos até ali embaixo, tá? Então, aqui, ó, vamos deixar marcado isso aqui como sendo um flip, né? Ou seja, se o preço vier aqui, o preço subiu, agora ele tem, se ele for subir, ele tem de vir a testar. Agora ele pode simplesmente continuar, voltar, quebrar a estrutura, e aqui você tem o alvo da queda, tá? Então tenham muito cuidado em como planejar o trade, sabendo qual é, o que é que você pode ter de expectativa, tá? Nós temos uma tendência macro de baixa ainda. Ele não perdeu esse topo aqui para reverter a tendência macro, ainda é de baixa, isso aqui é pullback. Ele perdeu essa região aqui fazendo um choque, num movimento um pouco menor, tá? Então a gente tem um choque aqui, que eu vou deixar marcado. Aí a gente tem as inversões de polaridade, e consequentemente vira uma região de teste, certo? Então quando acontece isso, o que a gente tem aqui, ó? O preço pode chegar aqui e ter uma barreira. Aí quando ele tem essa barreira, ele volta, né? Aí ele vai tentar de novo. Se ele perde um fundo, o que a gente tem? A gente tem uma possível descida. Próximo ponto de parada do preço. Teste da mínima de ontem. O que ele vai fazer aqui? Voltar a subir. Aí ou ele vai tentar descer de novo, ou vai dar continuidade não alta, confirmando esse movimento. Mas vocês entendem que aí o que a gente faz? A gente aproveita esses intervalos da venda aqui, a compra aqui, né? São esses intervalos que a gente aproveita. Para quê? Para pegar um range de preço ali, surfando a tendência do momento. Então a gente nunca está adivinhando o topo fundo, a gente está sempre buscando um range operacional que nos tem uma maior probabilidade de ganho, entenderam? Então, isso é importante vocês terem em mente, tá? Esse tipo de visão. Pegar o que o mercado está dando para vocês dentro daquela possibilidade, tá? E segue o baile. Aqui, ó, vamos diminuir isso aqui, que ficou muito grande, na verdade. Não precisa ir até lá. Vocês sabem que eu gosto de deixar tudo direitinho, tudo certinho, né, galera? Virginiano é perfeccionista, então tá sempre atento nos detalhes. E aqui, quando a gente vai para os 5 minutos, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos esse movimento que fez essa subida aqui, ó, tá vendo? Topos e fundos renovados. E aqui fez um topo duplo. E aqui nós temos o range de referência dos 5 minutos, tá? Então, um possível pullback, a gente teria que aguardar alguma movimentação abaixo disso aqui, tá? Isso aqui seria o choque. Esse choque aí que eu deixo, galera, é o choque do pullback, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, porque isso aqui é o que eu costumo dizer, é o choque do pullback. Aí aqui nós temos esse cara aqui, que seria a nossa, o ponto de retorno, digamos assim, que seria a atenção a vocês terem aí nesse movimento, tá? Porque assim, ó, é a mesma conversa que eu tive agora há pouco. Se o preço abre amanhã, segunda-feira, amanhã, quebra esse fundo, volta, ele dá uma venda. Teu alvo é onde? É aqui. Porque aqui ele pode retrair, né? Ou para dar outra venda até lá embaixo, ou simplesmente para ir até o alvo lá em cima. Entenderam? Então, por isso que vocês têm que ter a expectativa sempre alinhada com o que o mercado está mostrando, né? Chegou, deu uma venda aqui, o teu alvo é onde? O teu alvo é aqui embaixo, essa mínima aqui, essa região. Pronto, pagou o trade, beleza, porque a hora que ele chegar aqui, pode ter certeza de uma coisa, ele vai retrair. E aí você não vai deixar ele retrair metade do caminho para querer ter a ganância de buscar lá. Realiza o lucro, voltou, deu outra oportunidade de vendedor, entra de novo, você está com dinheiro no bolso. Essa é a inteligência que vocês têm que ter, tá?
Então, eu estou dando essas várias dicas aqui, porque às vezes muita gente se perde no operacional em relação a isso. E aí é bom a gente estar sempre reforçando isso, beleza? Então, isso aqui que a gente tem por 5 minutos, ó, para nossas marcações de segunda-feira. Não precisa mais, você já tem aqui os principais pontos para tomada de decisão. Objetividade, né? E um trade aí que pode te dar as melhores oportunidades, tá? Lembrando, aqui na linha tracejadinha é o nosso imbalance, que coincide os 50% dele com a base da inversão de polaridade, certo? Bora então falar do resto aqui, vamos falar do dólar. Dólar, mesma coisa, abriu no gap de baixo. A gente vai fazer o que aqui, ó? A gente atualiza esse movimento aqui, tá? Nós temos aqui agora esse carinha aqui, continua aqui, tá? Como sendo uma ponta vendedora. A região de liquidez aqui, ela segue, tá? Então fiquem espertos com isso. Por que fica esperto com isso? Porque o movimento aqui, ele pode fazer isso aqui, ó. Vir aqui e cair. Ou fazer aquele velho movimento de fingir que dá compra e depois descer, só para buscar liquidez lá no order block de cima, tá? Então fiquem atentos a isso. E aqui, ó, turma, tem uma outra região que eu também acho que importante vocês se atentarem, que é essa daqui, ó, tá? Esse carinha aqui. Então, nós temos aqui, eu vou dar uma filtrada no 5, né? Para a gente ver, ó, exatamente, tá vendo? É um candle de volume. Então, a gente deixa toda essa região do 15 minutos marcada aqui, que essa daqui é uma região... Essas duas regiões são regiões importantes, tá? De tomada de decisão. Na parte de baixo, a gente tem o que aqui? Tem esse cara da extremidade aqui, ó. E aqui o preço travou, né? E esse aqui que nós temos como a base da continuidade. É dele que o preço tem que passar para a gente ter continuidade nesse movimento. Só que agora a gente percebe que o preço está fazendo um pullback, né? Então, né, nessa fase de pullback do preço, a gente vai aguardar para quê? Pontos lá em cima, certo? Tem esse carinha aqui, tem, mas tomem cuidado que ele está muito barato, né? O preço até pode chegar nessa zona aqui e defender, tá? Só que tomem cuidado. Eu vou deixar marcado assim, ó, tá, galera? Com essa marcação pontilhadinha, que aí eu acho que só para vocês entenderem que aqui pode sim ser uma região onde o preço pode segurar, tá? Então, o pontilhado é para dizer que é uma região de atenção que, dependendo de como o preço reagir ali dentro, vocês podem seguir na venda. O resto é lá para cima que são as melhores oportunidades, tá? Tem esse imbalance aqui, tem essa zona aqui, então estejam atentos em relação a isso. Aqui é confluência, né, galera? LTB com order block, então pode acontecer muito do preço chega aqui, aí ele faz assim, ó, dá aquele rompimento para a galera fazer a compra, aciona os vendedores de order block e aí ele vem e continua descendo, tá? Esse é um movimento muito clássico que acontece em falha de LTA, LTB, né? Onde o pessoal entra comprado em rompimento de linha com pivô. E aí é onde tem a armadilha em cima com o order block e os stop. Esses sim são order blocks fortes, tá? Não aquela que a galera tá procurando sempre em qualquer lugar. Beleza? Então, doleta são essas as marcações aí. E agora, devido aos nossos graus de importância, eu mudei um pouco a ordem. Eu vou falar índice, dólar, Nasdaq, S&P 500 e depois o resto, tá? Porque isso é o nosso mercado principal, são esses 4 itens aí que a gente olha
com mais importância aí. O que a gente tem aqui no Nasdaq, tá? A gente continua com essas regiões aqui lá embaixo marcadas, porém ele está fazendo agora o movimento de volta aqui, né? Percebam que ele já rompeu aqui, tá vindo nessa região, ó, chegou nessa região de cima aqui do 15 minutos, tá? Que inclusive era um order block também, que eu nem tinha marcado, mas era esse candle aqui, ó, que esse paviozão que foi engolfado aqui, tá? Veio, tá vendo aqui, ó? Veio pegar já a liquidez desse cara e já tá querendo atravessar. Aqui, ó, agora a gente tem o que nesse movimento? Próximo ponto de parada aqui é essa zona aqui, ó. Eu vou até já mudar o order block para cá, porque aqui é o próximo ponto de parada. Tá vendo? Ó, ele tem essa zona aqui desse order block que pode servir de liquidez para o ponto de cima. Se a gente leva em consideração a região, ó, você pode deixar marcado esse cara aqui. Tá? Aqui é o melhor ponto de tomada de decisão. Depois a gente tem a extremidade. São os dois pontos aí que a gente precisa tá atento, né? Para nossos alvos aí no Nasdaq, certo? Para ele fazer isso, ele precisa dar continuidade. O que é dar essa continuidade? Ele tem que voltar a fazer um pullback, tá, galera? Então, fiquem espertos em relação a isso. Ó, porque aqui a gente tem, inclusive, essa região aqui, ó. Tá? Como sendo uma zona onde o preço pode vir pegar liquidez, tá? Então estejam atentos a isso aqui no pregão de abertura, porque ele pode fazer aqui, ó, não é isso aqui, né? Não é a argolinha. Isso aqui, perde o topo, vem aqui, desce para continuar subindo. Faz aquele pullback saudável, volta ali embaixo na região de demanda, dá a entrada e aí vai-se embora. Tá? Então, muito cuidado, e as regiões ali para a gente procurar operações são aquelas. Essa extremidade aqui e aquela ali. Os dois pontos mais importantes no Nasdaq, tá? Para a gente estar observando. Então, fiquem atentos aí à abertura do pregão hoje à noite. Beleza? S&P, o S&P, vamos lá. Mesma coisa. Só que o S&P está numa subida ferrenha, largou o order block perdidão lá para trás, né? O payroll foi muito bom, então, consequentemente, o resultado reflete isso na operação. O que a gente tem aqui agora? Essa zona aqui, desse candle, tá? Não adianta eu marcar só o candlezinho pequeno aqui, não. Tem que marcar toda essa região. Se vocês pararem para analisar, tá? Tudo isso aqui dentro é tudo inside candle e aqui que o preço deu a subida. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma movimentação de subida, onde ele fez aqui um choquinho. Se ele testar voltar, é mesmo o movimento que a gente estava falando no Nasdaq, voltar na região de baixo para dar as possíveis oportunidades compradoras, tá? O que a gente tem aqui? Próximo ponto de parada desse preço. Ó, percebam uma coisa, tá? Esse cara aqui foi um sweep. Se o preço chegar aqui, ele vai passar direto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, pontos a observar. Esse daqui. Ó. Essa região aqui, tá? Que é, inclusive, onde o preço tá. Ó lá. Certo? É a região onde o preço tá. Se por um acaso ele abrir... Por que eu vou deixar marcado aqui? Porque ele ainda está dentro da região, tá? Se por um acaso o preço abrir rompendo, aí a gente vai trabalhar com essa zona aqui, tá?
esse carinha aqui. Extremidade. Botar no 30 minutos, né? Porque ele dá um parâmetro bom para nós aí. Mas é isso aí que a gente tem, tá? Então, percebam que é isso aí. Só não se esqueçam de uma coisa, a tendência ainda é de baixa, tá? Então, a partir do momento que ele romper aqui, a gente pode ter um toque, e depois ele pode fazer um pullback, e depois voltar a subir para buscar as regiões lá de cima. Então, essa é a visão macro, tá? Se ele romper, a tendência é que ele vá testar essas regiões aqui, ó. Esse fundo. Então, se tiver rompimento lá para cima, mas isso aí tem tempo ainda, porque o preço está lá embaixo. A princípio, o que a gente tem de marcações aí para o S&P são essas zonas aí, beleza? Então, bora falar agora do euro. Euro-USD, mesma coisa, ó. O euro arrebentou para cima com o payroll, fez uma subida aí extremamente forte, tá? Tá testando perto desse região de topo aqui agora. Então vamos OBV 15, tá? E essa zona aqui é uma zona muito importante porque ela pode ser, e ele chegou perto, hein? Tá? Se ela romper ali, próximo passo é testar essa liquidez aqui, ó. Tá? Aí eu vou até ver aqui, ó. Deixa eu dar uma hora aqui pra gente tomar uma. Ó. Se ele passar dessa região, o próximo ponto de parada é aqui. Essa região daqui da extremidade dos 60, tá? Então, vou deixar já aqui anotado, anotado não, né? Marcado, porque ele pode agora, inclusive, estar fazendo esse pullback aqui para captura de liquidez, tá? O euro está com os movimentos bem agressivos aí, né? Então a gente tem que estar sempre atento em relação a isso, tá, galera? Deixa eu só ajustar aqui. Beleza? Então, assim, aqui. E aí a gente tem um outro ponto importante, que é justamente esse teste aqui, ó, tá? Eu vou deixar essa marcação cinza para que vocês tenham atenção, tá? Em relação a essa zona aqui, ó. Certo? Não é um FVG. Vou só tirar essa legenda aqui, porque isso aqui é só para vocês, zona de atenção, digamos assim. É um teste de topo rompido, tá? Então, muito, de repente o preço tá fazer isso aqui, ó. Fazer esse teste para dar continuidade, tá? Por isso que eu deixo essa zona e essa região marcada. Certo, galera? Então, bora falar de GBP-USD. Também fez um movimento para cima, rompeu tudo, né? A gente tem aqui, vou deixar no gráfico de 1 hora, tá aqui, ó, chegou no order block lá de cima, a gente tem as outras duas regiões lá para cima, os dois outros pontos estão aqui, os order blocks do H1, tá? São aqui, ó, os pontos importantes. Aqui agora, qual que é a situação? A mesma coisa que eu falei para vocês ali no euro, tá? Possível volta de teste nesse cara aqui. E depois a gente tem as extremidades aqui. Eu tenho esse carinha aqui, tá? Que é liquidez. Tá? Então, assim, por que eu marco esse último aqui, ó? Porque quando deixa esses movimentos aqui, ó,
Isso aqui é a liquidez, e quando o preço vem aqui, ele tende a fazer isso aqui, ó, ele tende a capturar toda essa grana que está aqui, tá, turma? Então, por isso que eu deixo marcado ali. E aqui no fundo a gente tem essa zona aqui, ó, tá? Aqui é o que a gente tem a extremidade. Isso aqui cai fora. E esse aqui é a mesma coisa do outro. Eu vou deixar ele marcado assim, ó. Quer ver, ó, como... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ah, não precisa aumentar tanto. Assim, ó. Eu acho que aí vocês podem ter uma boa noção do que tá fazendo. Certo? Bora falar do ouro agora, né? O ourinho. O ouro é o ouro. Olha o movimento que ele está fazendo agora, né, galera? Ó, tá teste dessa extremidade aqui. Ó, temos agora esse order block já foi mitigado, mas ainda continua sendo uma extremidade. Tenho aqui na parte de baixo agora isso aqui, tá? Então o ouro é o seguinte, o ouro a gente tem que tomar cuidado porque agora ele travou num range, tá? Vamos trazer por 15 minutos aqui para ver o que a gente tem. Ó, tá aqui o nosso order block do 15, da extremidade, certo? Tá vendo que isso aqui é tudo captura de liquidez, ó? Pegou a liquidez, aí veio aqui, pegou a liquidez dessa região aqui, agora ele veio aqui em cima capturar a liquidez. Ele tá numa, é que assim, ó, o ouro, ele tá naquela região dos $2.000, né? Entre 1970, 1980 e 2000. Então agora é natural que ele vá fazer um movimento de retração, tá? Então fiquem espertos. Claro, tudo vai depender dos acontecimentos do fim de semana, mas tá vendo aqui, ó, ele veio, do jeito que ele bateu, ele voltou. Aqui, a atenção que vocês têm que ter é nessa região aqui, tá? Para quê? Se o preço travar aqui e voltar, ele vem testar o fundo, certo? Porque aqui ele já está fazendo um movimento de... Ele fez um movimento de captura de liquidez para testar para baixo, ok? Então fiquem espertos em relação a isso. Essa região que a gente vai trabalhar do ouro. E o ouro ele está muito assim. Agora ele tem essa zona aqui, que tem stop, que ele pode estar vindo buscar aqui para depois retrair. Então, o teste seria nessa parte de baixo aqui. Beleza? Porque a gente tem o seguinte cenário. Bolsa um pouco otimista, né? As notícias sexta-feira foram boas, o mercado subiu um monte. A tendência é que a galera tire o dinheiro do mercado, do ouro, e volte a aplicar em bolsa. Beleza? Então, é essa região aí que a gente tem no Gold para estar fazendo as nossas operações. E para finalizar, vamos falar da Bitcoin, aquela que eu não opero, mas eu faço o gráfico todo dia porque a galera pede, né? Qual que é a situação da Bitcoin aqui, ó? O que a gente tem? Tá nesse lenga-lenga aqui ainda, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês, turma, eu não consigo... respeito quem é criptomaníaco, mas eu não consigo perder meu tempo operando isso aqui. Tá, aqui a gente tem uma zona de liquidez muito grande, tá? Então, tomem cuidado com possível movimentação de ela pegar, fazer um sweep aqui nessa região para voltar a cair, tá? Antes de testar o topo. O ponto de decisão e o ponto importante que vocês têm que ter em mente é isso aqui, ó, tá? Ó. Se ela passar dessa região aqui, aí ela continua subindo, certo? Se ela vier aqui segurar e voltar a cair, nós temos aí o cenário para nós de que isso aqui foi simplesmente um sweep para voltar a recuperar. Ficou em balances gigantescos aí embaixo, tá? Apesar da cripto deixar muito isso.
mas ela pode sim fazer uma correção, inclusive até essa região aqui, ó, antes de voltar a subir, tá? Então ficam atentos aí em relação a isso. Certo, galerinha? Então era isso. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de domingo. Bons estudos aí. Lembrando, amanhã é a última aula da turma do treinamento, então nosso pregão ao vivo amanhã ainda segue, começando às 9h30. Aí a partir de quarta tudo volta ao normal. Certo? Então era isso, turminha. Um grande abraço a todos. Um bom final de domingo. Vejo vocês no estudo amanhã. Grande abraço. Fui.